tema da mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje se chama Alegria da Salvação. E o versículo que eu quero ler está lá em Salmos 51, versículo 12, que diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. O Salmo 51 foi escrito por Davi quando ele estava vivendo o pior momento da vida dele. Ele havia cometido um pecado gravíssimo. Ele havia adulterado com uma mulher casada, Betseba. Ela ficou grávida e a lei judaica dizia que uma mulher adúltera era morta por apedrejamento. Não havia perdão. E aí então, por causa desse erro, desse pecado, ele cometeu um outro ainda mais grave. Ele chama o marido dela, que estava na guerra, e diz: olha, vai ter um tempo com a sua mulher, dorme com ela. E o homem dizia assim: eu não posso, meus irmãos estão na guerra. Como é que eu vou ficar aqui desfrutando se meus irmãos estão lá correndo risco de vida? Para encurtar a conversa, ele dá uma carta para o próprio Urias chegar no campo de batalha, entregar na mão do capitão uma carta de Davi dizendo: quando tiver num momento bem acirrado da batalha, vocês abandonam Urias, porque ele tem que morrer. Então, além de um adultério, um assassinato. Nesse momento, Davi está completamente destruído interiormente. E por isso ele ora a Deus e ele fala: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Esse versículo aqui, tão curtinho, ele tem tanta coisa para nos ensinar, porque muitas vezes nós também precisamos que Deus restitua a alegria da salvação. Talvez você tenha entrado aqui hoje, está triste, está abatido, está deprimido, está desesperado, alguma coisa muito ruim está tomando seu coração. Mas a primeira lição que a gente vê aqui é que Davi já havia conhecido a alegria da salvação. Restitui indica que ele já tinha sido alegre antes. Numa pesquisa nos Salmos que eu fiz, revela essa verdade. Por exemplo, o Salmo 9, 1 e 2 diz assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei, exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Davi já tinha sido feliz. Quantos aqui já viveram a alegria da salvação? Levante a mão. E quantos de vocês entraram aqui tristes hoje? Levante a mão. Então, está vendo? Até mesmo uma pessoa crente que provou que Deus é bom pode viver momentos tristes. Agora, quando Davi fala restitui em mim a alegria da salvação, é porque existem vários motivos para a gente se lembrar por que nós devemos estar alegres. O primeiro é a alegria do perdão. Quantos já foram perdoados? Não é bom? Não é melhor o perdão do que ser condenado? Alegria e a certeza do céu. Quantos têm alegria e a certeza do céu? Quantos já viveram a alegria da presença do Senhor, o gozo do Senhor na sua vida? A alegria de encontrar respostas para as orações. Davi, ele estava muito triste, ele estava acabado. Mas ele sabia que Deus era um Deus de perdão. Por isso ele fala: restitui em mim a alegria da salvação. E eu quero dizer uma coisa para vocês: esta alegria está disponível para todos vocês hoje. Amém? Quantos aqui querem dizer restitui em mim a alegria da salvação? Uma segunda lição que esse texto nos mostra é que ele já conhecia, mas ele havia perdido a alegria da salvação. Restitui indica que ele não tinha naquele momento, não é? E quantos de nós
passamos por momentos, talvez uma privação financeira, talvez uma enfermidade, talvez uma guerra na família, talvez um problema com alguém que a gente ama, e a alegria vai embora. Você pode simplesmente se entregar para aquilo e dizer, não tem mais jeito. Ou você pode, como Davi, dizer, Senhor, restitui em mim a alegria da salvação. Davi sabia que Deus era um Deus de perdão, mas ele não queria só o perdão. Ele queria que Deus restituísse a alegria da salvação. Davi, como muitos de nós, estava vivendo cheios de sentimentos ruins, culpa, muita culpa, sentimento de imerecimento. Olha o que eu fiz, eu matei um soldado fiel. Por que eu fiz isso? Por que eu me entreguei à carne? E naquele momento ele estava muito triste. E eu quero que você saiba que Satanás, ele trabalha no nosso coração para trazer peso e sentimento e culpa, como se isso pudesse reparar o erro. Não existe reparação para o pecado, só existe através do perdão, amém ou não? Então quero dizer que se você estiver cheio de peso, de culpa do passado, eu quero te dizer que você deve orar como Davi. Restitui, diga assim, restitui em mim a alegria da salvação. Diga, eu não posso não estar alegre hoje, mas eu já fui no passado, e eu quero isso de novo. Quantos querem a alegria do Senhor na sua vida, amém? Muitos ficam azedos, enquanto no passado estavam cheios de louvores, de gratidão. Você lembra do tempo que você se converteu, que tudo te trazia alegria? Lembra ou não? Você lembra quando você ouvia um louvor, você chorava? Quando você via alguém pregando, teu coração se abria? Você lembra disso? Agora vai passando o tempo, as lutas da vida, a gente vai ficando duro no coração. E aí começa a justificar. Mas na verdade é o diabo dizendo para você, fique assim, fique mal, dê desculpas para a razão de você estar triste. Davi não. Ele já tinha experimentado aquilo e ele não queria viver sem a alegria da salvação. Eu quero profetizar na tua vida que Deus tem dias melhores para você. Davi sabia que Deus tinha dias melhores para ele. Ele estava no pior momento da sua vida. Mas quando ele fala para Deus, restitui em mim a alegria da salvação, ele está dizendo, eu já vivi dias bons. E eu vou viver novamente dias melhores. Levanta a mão para o céu e diga assim, eu vou viver dias melhores. Amém? Quantos aqui vão pedir hoje para Deus restaurar aquilo que tem que ser restaurado? Quantos aqui vão dizer, eu não abro mão de viver uma vida cheia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, amém? É isso que você tem que fazer, não se entregar às circunstâncias, à culpa, ao pecado. Mas em terceiro lugar, esse texto nos mostra que Davi deseja que a alegria da salvação retorne à sua vida. Diga assim, em primeiro lugar, Davi tinha conhecido a alegria da salvação. Diga em segundo lugar, Davi havia perdido a alegria da salvação. Mas diga em terceiro lugar, Davi desejou que a alegria da salvação retornasse para a sua vida. Amém ou não? Por que a oração restitui em mim a alegria da salvação? É parte central do que Davi desejava. Deixa eu te dizer, isso é muito importante. Porque nós vivemos num tempo onde tem pressões de todos os lados. Pressões psicológicas, pressões fisiológicas, muitas vezes são químicas no nosso corpo que mudam, hormônios de mais ou de menos. Nós vivemos num mundo onde quando você liga a televisão só tem coisa ruim. E infelizmente hoje está cheio de crente pessimista. Está cheio de crente que só tem mau testemunho para dar. Mas Davi sabia que não importa o que estivesse acontecendo ao seu redor,
Ele sabia que Deus era a fonte da sua alegria, e ele desejava a alegria da salvação. Amém ou não? E quantos de vocês acreditam que Davi recebeu isso? A Bíblia diz: bem-aventurado a quem o Senhor perdoa as iniquidades e sara as enfermidades. Restitui em mim. Ele tinha muita riqueza, ele tinha poder, ele tinha mulheres, mas ele sabia que nada disso podia deixá-lo pleno e feliz. Eu quero perguntar para você: você é crente que murmura? Que tal trocar a murmuração pelo louvor? Você é crente pessimista? Que tal trocar esse pessimismo pela fé e pela esperança em Deus? Você está vivendo um inferno astral, como diz o mundo aí? Que tal você viver na glória de Deus e andar no Espírito e se encher de gozo, de alegria, de júbilo e de exaltação a Deus? Amém ou não? É possível viver isso. Agora você tem que desejar. E a pergunta que vem para mim é: qual é o caminho de volta para a alegria? Para a alegria da salvação. Em primeiro lugar, eu quero dizer que é o caminho da lembrança. Diga assim: é o caminho da lembrança. É olhar para trás e se lembrar das bênçãos. É olhar para trás e se lembrar das veredas antigas que você já andou. É olhar para trás e ver os marcos de vitória que Deus te deu. O Deus que fez no passado, faz de novo. Tem gente que passa a vida inteira olhando para trás e lembrando das feridas, lembrando do que o seu pai fez, a sua mãe fez, do que o professor fez, do que o amigo fez. Mas tem gente que fala: eu vou me lembrar das coisas que podem me trazer esperança. Isso foi o que Jeremias falou. Amém? Aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Mas em segundo lugar, eu quero dizer que o caminho da restituição da alegria é o caminho da confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que jeito que vai voltar, irmãos? É justificando o erro? Não. É negando o erro? Não. É o quê? Confessando o erro. É por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Quando o profeta Natan veio e esfregou na cara dele o que ele tinha feito, ninguém sabia, mas Deus sabia. Ele não se justificou. Ele botou a cara no pó e disse: pequei. E Deus o perdoou. E quando Deus o perdoa, a alegria da salvação retorna para ele. Quantos aqui já foram perdoados para valer de alguma coisa, de uma pisada feia na bola? Não é maravilhoso quando você tem o perdão de Deus? Então, querido, viver em alegria da salvação começa com a lembrança. Diga: eu vou me lembrar daquilo que pode me dar esperança. Mas em segundo lugar, é o caminho da confissão. Não justifique o seu erro, se arrependa dele. Porque na justificativa a condenação permanece, mas no arrependimento o perdão limpa. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e nos torna mais brancos do que a lã. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a neve. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode dizer amém, aleluia, obrigado, Senhor. Mas o terceiro jeito de você ter de volta a alegria da salvação é você andar pelo caminho da fé. Crer que Deus perdoa os seus pecados. Sabe que o diabo, ele é acusador, né? Aliás, ele acusa você todos os dias da tua vida. Hoje ele já te acusou de alguma coisa que você fez. Mas a Bíblia diz que se confessarmos, repita comigo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga assim: eu creio que se eu confessar, Deus perdoa. Então, quando você confessa, o que vem? A alegria do perdão e da salvação. E eu quero perguntar para você: quantos aqui querem ter aquela alegria da nova vida em Cristo? Quando você se converteu, quantos querem ter? Quantos aqui creem que isso é possível? Porque tem gente que fala assim, vê um crente novo convertido, cheio de alegria, fala: ih, você está assim agora, você vai ver daqui a pouco. Está amarrado, meu irmão. Porque o que Deus tem para você é melhor no fim do que no começo. A alegria da salvação vai permear a tua vida até o último dia, amém ou não? Porque Deus é bom, ainda que nós não sejamos. Eu quero concluir essa palavra lendo o Salmo 32, versículos 1 e 2, dizendo: bem-aventurado, feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo perdão é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui, diga, não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor perdoa a iniquidade. Provérbios 28, 13 diz: o que encobre a transgressão jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, queridos. Talvez você tenha entrado aqui hoje muito triste. Talvez você que esteja me vendo aí esteja muito triste. Mas eu quero te dizer que, primeiro, Deus tem perdão para você. Segundo, Deus tem restituição para você. Mas é você que tem que pedir para Ele. É você que tem que dizer para Ele: Senhor, eu quero ter a alegria da salvação. E para que isso aconteça, a primeira coisa que você tem que ter certeza é da sua salvação. Não importa quem seja você, não importa o pecado que você tenha feito, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se hoje você entrou aqui e você não tem certeza da tua salvação, a primeira coisa que você tem que fazer para ter a alegria da salvação é ter a certeza da salvação. E se você quer ter essa certeza hoje e quer entregar a sua vida para Cristo, quer tua alma, ter a sua alma transformada, não ser mais pessimista, mas ter fé, não ser alguém rancoroso, mas alguém cheio de graça e de misericórdia, eu quero convidar você para entregar o seu coração a Jesus. Há alguém aqui que quer entregar a sua vida? Seu passado, seu presente, seu futuro? Levante a sua mão e eu vou orar por você onde você estiver. Levanta bem alto. Graças a Deus por essa vida. Graças a Deus por essa vida. Graças a Deus por essa vida. Eu vou pedir a você que está entregando a vida para o Senhor: vem aqui, eu vou orar com você e por você. Saia do teu lugar, vem aqui. Hoje é dia de uma nova história começando. Deus vai começar a fazer algo novo no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Aleluia. Saia do teu lugar. Hoje é dia de salvação e a igreja celebra a alegria do Senhor. Aplauda ao Senhor. Hoje é dia de começar uma nova história nessas vidas. Aleluia. Pode chegar. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. O Senhor está dizendo para vocês que a partir de hoje vocês não vão ter que viver debaixo de culpa, de medo, de temor, mas vão viver com alegria, porque Deus é um Deus de perdão, de graça e de misericórdia. Amém? Então põe a mão no seu coração e ore comigo. Diga: Senhor Deus, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, restaura minha alma, restaura, Senhor, o meu espírito, muda o meu coração. Hoje eu quero entregar, Senhor, a Ti os meus medos, as minhas angústias, os meus sentimentos ruins, Pai. Eu quero declarar hoje, fale comigo assim: eu declaro hoje que Jesus Cristo é o meu Salvador. Ele perdoa os meus pecados e Ele escreve o meu nome no livro da vida. Diga: eu te aceito, Senhor, como meu Salvador. Muda a minha alma, Senhor. Eu entrego tudo diante do Senhor, aos teus pés. Transforma minha vida, Senhor,
Eu quero ter a alegria da tua salvação. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor morreu na cruz no meu lugar. Diga: eu creio que o Senhor está me aceitando hoje no teu reino. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Jesus. Queridos, a Bíblia diz que com o nosso coração a gente crê para a justiça, mas com a boca a gente confessa para a salvação. Quando você orou assim para Deus hoje, Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Amém. Não olha mais para o passado, olha para o futuro. Não agarra mais nessa culpa ou no ressentimento. Agarra na esperança e na fé, porque Deus tem coisas boas para vocês, e o melhor de Deus ainda está por vir. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para vocês acompanharem o diácono aqui. Cadê os diáconos? Aqui, para cá. Eles vão orar por vocês. Olha que multidão linda. Deus abençoe, viu? Vai começar uma nova história na vida de vocês. Por favor, esse jovem aqui da consolidação. Aplauda o Senhor, glorifique a Deus. É tempo de alegria. E você que já é de Jesus, mas que está amargurado, que está ferido, que está triste, que está amarrado. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Se você quer ser livre desse sentimento de mágoa, de ressentimento, de qualquer coisa que esteja hoje tomando o seu coração, sai do teu lugar, vem aqui, e eu vou orar pela tua vida agora, em nome de Jesus, porque o Senhor vai restituir na sua vida a sua alegria. Deus abençoe. A igreja fica de pé. Estenda a mão para cá. Senhor, aqui estão os teus filhinhos. Aqui estão, Senhor, aqueles que vieram apresentar as suas dores, as suas mágoas, a sua tristeza, os seus sentimentos ruins. Pai, Satanás é aquele que vem para roubar, matar e destruir, para introduzir no nosso coração dores, ressentimento, culpa, raiva, indignação. Mas o Senhor é aquele que transforma todas as coisas e troca pela alegria da salvação. Faze, ó Deus, isso na vida dos teus filhos hoje. Põe a mão no coração, diga: Senhor meu Deus, eu creio que eu posso viver a alegria da tua salvação. Por isso eu entrego o meu coração diante do teu altar, e eu declaro diante dos teus anjos que eu creio que o Senhor tem perdão para a minha vida, tem restituição para a minha vida, tem alegria para a minha vida. Eu creio, e por isso eu oro. Ore comigo, diga assim: restitui, Senhor, em mim a alegria da salvação.